Bom, boa noite a todos. Vamos dar continuidade àqueles estudos cronológicos, lembra? Que nós tínhamos parado em 1946. Hoje, então, nós vamos fazer o 1947. Como sempre, a gente procura assim, dar uma ideia geral, né, do que foi feito naquele ano, somente no Japão, né? Então, a única coisa assim, mais significativa do ano, né, porque em 45 aquela bomba de Hiroshima, Nagasaki, né? Então você tem que ver assim, 46 já terminando a guerra e tal, né? Então 47 eles são com 64 anos, ele conseguiu, mesmo foi promulgada a nova Constituição do Japão nesse ano, hein? Você vê que mudou, teve que mudar o panorama todo, né? Em relação à religião shintoísta, o herdeiro lá, o príncipe, né? E um monte de coisa. Quer dizer, então se instituiu, em 30 de agosto, se instituiu a Igreja Canon do Japão. Não se precisa pôr lá em Canon, nem nada disso. Né? Então você vê que foi uma grande mudança. Em relação à parte 1, sempre a gente faz sumário biográfico. A parte 2, a gente lista assim todos os ensinamentos que Meixo Sama realizou nesse ano. Né? Então, para vocês terem uma ideia, assim, nós vamos estar assim na página lá 243, se não me engano, entendeu? Quer dizer, assim, aí que a gente varreu todos os ensinamentos, botou todos eles, aí que nós vamos dar continuidade à terceira parte, que é a síntese. Então, vocês devem estar sabendo, é claro, que eu não vou ficar varrendo ensinamento, 243 páginas. Né? Então, eu vou direto para a síntese. Então, na síntese, antes eu inicio assim, falando, depois é que eu digo que eu faço uma síntese no sentido de dizer quantos ensinamentos esteve presente, por exemplo, na área uma determinada área de conhecimento. Pode ser Deus, pode ser mundo, pode ser saúde, pode ser qualquer uma daquelas 18 áreas, entendeu? Aí, quer dizer, com isso eu dou uma visão geral de como é que se encontram, como é que foi esse ano de 1947. Mas eu vou falar com mais detalhes. Tá? Mas primeiro deixa eu dar essa parte aqui, essa síntese, que eu falo assim, ó, após o término da guerra, no dia 11 de fevereiro de 1947, o fundador reformulou, que ele chamou assim, tratamento de Jinto-pura no estilo X, para organizar o quê? A Associação de Terapia Japonesa de Purificação. Você tem que notar assim, a guerra acabou, né, o shintoísmo já não andava, né, tal, então houve aquela abertura. Não é príncipe, é outro nome que dá, estou até esquecendo, não sei se será imperador. Imperador do Japão, que era Deus, renunciou a tudo, né? Quer dizer, então mudou tudo o panorama. Então o Canon pode ser apresentado como uma associação terapia japonesa de purificação, quer dizer, né? Então tudo isso pode ser feito. Então, com a sequência inumerável de milagres produzidos ao mesmo tempo em que a associação se expandia. Em número de associados, aumentava também ao mesmo tempo também aumentava os interrogatórios, não por parte do ponto japonês, mas das forças aliadas. Então aumentava também os interrogatórios baseados em denúncias de que ela infringia as leis da medicina. Aí pegaram por esse aspecto. Tá? Quer dizer, então, Meixo Sama sai de uma situação que não admitia uma religião diferente, né, do shintoísmo, e aí ficou empacado lá, muita coisa não foi nem feita e tal, e de repente começa a cair na mão dos aliados com outra coisa, quer dizer, peraí,
contra a lei da medicina, está infringindo. Uma vez, para vocês terem uma ideia, um investigador das tropas de ocupação americana, né, ele não conseguia entender que da palma da mão saísse uma luz espiritual. Aí o fundador fez assistir uma experiência, que mandou assim, colocou umas pessoas a pé à beira do lago e pediu que alguém ministrasse Jorei. Não precisava ser ele não, naquela direção. E todos começaram a tossir e a bocejar. Aí suspeitando ele, né? Suspeitou assim que tudo que tivesse sido combinado. Então o investigador mandou que elas ficassem de costas. E que só ministrasse Jorei quando ele desse o sinal. O resultado foi o mesmo, e as suspeitas se desfizeram por completo. O fundador assistiu tudo isso achando muito graça, e mais tarde esse investigador, por ter ficado muito bem impressionado, trabalhou para que a igreja pudesse ser preparada sem tropeços como a Igreja Canon do Japão. A instituição da Igreja Canon do Japão foi realizada no dia 11 de novembro de 1947, né? Na ocasião, a Meisoma fez a seguinte saudação. Em outubro de 1934, iniciei a campanha Canon do Japão. Em 34, hein? Nós estamos em 47. Então, ele iniciou a campanha Canon do Japão com o objetivo de construir um mundo isento de doença, miséria e conflito. Naquela época, entretanto, as autoridades tinham como direito pressionar indiscriminadamente todas as religiões e organizações similares. E por isso a Associação Canon do Japão também não foi poupada, recebendo total repreensão e repressão. Consequentemente, desde então, abandonamos o aspecto religioso e viemos desenvolvendo atividades terapêuticas, o que é do conhecimento de todos. Finalmente, com a marcha do tempo, né, passou-se o tempo, de 34 agora 47, chegou a oportunidade de manifestar a força virtuosa, ou seja, o poder de inteligência superior de Canon. Essa foi a saudação que ele fez. Ele escreveu outra coisa também, que ele disse assim: esta é a força gerada pelo cruzamento do horizontal com o vertical. Em termos budistas, é o poder de Canon, ou o poder da inteligência superior. Em termos cristãos, é o poder do Messias. Então você vê Messias e Canon a mesma coisa, tá certo? Então é bom quando está falando em Canon, Messias você associa as duas coisas, né? É bom registrar que já em 1926, bem antes então, de 34, né, e tal, também é bom frisar, né? Cruzamento vertical com horizontal o tempo todo. Aqui a nossa religião não está cruzando verticalmente, tem muita gente mandando só vertical. Mas é bom registrar que já em 1926, admirador de Hakone, Mokichi Okada alugou, quer dizer, o nome religioso dele passou a ser Meisama, né? Naquela época, Mokichi Okada alugou uma casa para passar o verão. Com recordação, foi reformada e reconstruída em 1947, agora, servindo para ele fazer as caligrafias a pincel. O nome dado pelo fundador a esta casa foi a Casa do Trevo. Registra-se também que, somando diversas pesquisas, estabeleceu em 1934 o que seria chamado de Jorei. Em 34, né? O que seria chamado, porque, entretanto, na época o método ainda não tinha esse nome, não. Até aquela data chamava-se de Tinkon, depois chamou-se Shijutsu, que é técnica de aplicação, depois chamou Tiryo, que é tratamento, e após a Segunda Guerra Mundial, em agosto de 1947, agora se chamou de Okiome, que quer dizer purificação. Só meses mais tarde é que seria chamado de Jorei. Tá certo? Bom, agora eu vou falar com calma, né? Porque o que representa essa síntese, além disso, esse ano? Eu fiz um sumário biográfico falando do ponto de vista mais geral.
e depois eu fiz uma coisa mais pertinente à Igreja Messiânica Mundial, o que aconteceu em 1947. Mas agora eu quero fazer em relação, porque o nosso estudo aqui é cronológico, em relação mais aos ensinamentos do Messias Meixo-Sama. Fala um pouco da vida, assim, uma coisinha e tal, mas em relação à obra e tal, mas é em relação ao ensinamento. Então, como a gente já falei para vocês, né, quer dizer, a gente já fez essa Bíblia do século XXI, que são 18 áreas de conhecimento, né, espremendo assim todos os ensinamentos do Meixo-Sama, a gente vê que realmente poderia ser enquadrado em 18 áreas de conhecimento que ele mais se dedicou, né? E a gente organizou de uma determinada maneira, né? Agora, para dar uma visão para vocês, eu sempre vou usar três índices, três parâmetros, e às vezes dois apenas, mas geralmente é três parâmetros. Vou dizer assim, ó. Uma coisa é a gente falar de tópicos. Vamos lá devagar. Por que razão? Em 1947, 48, esses anos todos, e aí começou a avalanche de ensinamento, começou a partir daí, né? Antes não eram poucos ensinamentos, geralmente, às vezes não. Mas geralmente eram poucos ensinamentos, pela repressão, porque o Meixo-Sama não era Meixo-Sama, era um pouquinho chocado ainda, o Meixo-Sama foi em 1950, né? Bom, mas de qualquer maneira havia também uma ascensão, a bola de luz crescia e cada vez mais um nível de Canon era colocado dentro da bola de luz, né? Até chegar ao estado de união com Deus. Bom, mas a gente não pode esquecer que aí começaram as pessoas, porque eu estou aqui em 2000, século 2000, pouco, né? Então, desse período, um pouco mais para trás, as pessoas iam na matriz, quando tinha matriz, também teve esse problema, tem um período que não tinha essa matriz, o que eles chamam, o ensinamento oficial, quer dizer, não é bem essa palavra, acho que é outra palavra que ele usa. Assim, a coisa oficial, em que é guardada todas as coisas de Meixo-Sama, né? Mas teve um momento que eles fizeram um apanhado lá, foi naqueles, não sei quantos, mas já até esqueci o número de volumes. Então, aqueles volumes lá, estão lá, né? A gente pode ter acesso, se não me engano, custa 20 mil reais, tal, mas não adianta nada porque é japonês. Mas aí o que o pessoal começou? O pessoal que foi vindo para cá, né, e outros que foram vindo para outros lugares, eles foram pegando coisas de lá dessa matriz, estou chamando, né, e foi organizando ensinamentos, organizando livros de ensinamento de acordo com o que achava, que interessava aquela comunidade, ou que era importante, né? Nós aqui da Igreja Messiânica Mundial do Brasil fizemos muito alicerces do paraíso. Depois teve a outra face da doença, começou com novos tempos, né? Depois chave de fusão meio disfarçada, depois juntou, o Pão Nosso fez um apanhado de vários deles e tal. Mas só a gente que fez isso? Não. A Torrô também fez outro. São outras messiânicas. Fizeram o livro de outras maneiras, entendeu? O Manual do Líder que Vive. E vai fazendo outros livros. E outros foram a comunidade messiânica foi fazendo. E aí foi aquelas 11 organizações messiânicas fazendo. Até a gente meteu um pouquinho de bedelho ali, né? Então, o que acontece? Às vezes, ensinamentos são tocados por vários livros. Então, o que eu tive que fazer? Bom, peraí. Não pode ser assim, porque esse é apenas um ensinamento. Então, eu organizei em tópicos. Entendeu? Tópicos seria assim, quantas coisas são tocadas realmente, quer dizer,
Isso é diferente do número de ensinamentos que foi, aí que tem a palavra, não foi usada por Meixo Sama, não, foram os livros que começaram a... E às vezes dá um número de ensinamentos grande, mas não foi o número de ensinamentos que o Meixo Sama produziu naquela ocasião, né? Então por isso que às vezes eu uso a palavra assim, ensinamentos não repetidos, que aí dá exatamente o número de ensinamentos que foram, que Meixo Sama escreveu, ou falou, e o outro registrou, né? Então vamos lá devagar, vamos ver. Em 1947, para vocês terem uma ideia, em termos de números de ensinamentos feitos por diversas, não foi Meixo Sama, se teve 280. Porém, se teve realmente foram 93 tópicos, né? Desses 93 tópicos, dizendo assim, bom, se tocou nisso. Agora, daqueles 280, quantos realmente não foram repetidos? Fazer a conta, dizer, não vou falar do repetido, porque se tem 280, eu tiro os não repetidos, que é o que me interessa, que é o que dá o numérico realmente que Meixo Sama fez. Então, Meixo Sama fez 98 ensinamentos. Daqueles 280, tira de 98, são repetidos. Você repete. Fala eles pela Messiânica Mundial, fala eles pela Torô, fala eles pela qualquer outro. Tá certo? Bom, então Deus para entender o que eu queria dizer, né? Então aí, quando eu fiz um apanhado, assim, de resumo pelas áreas de conhecimento, né? De 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Quer dizer, daqueles ensinamentos, eu coloquei em 11 áreas de conhecimento. Ou seja, 7 das áreas de conhecimento não teve nessa época nenhum ensinamento pertinente. Nessa época, em 1947. Entendeu? É claro que eu quero realçar assim, para vocês o seguinte, esse trabalho que eu fiz, ele não está o melhor dos trabalhos. O que eu posso fazer? Sozinho, enfrentando essa fera toda, porque é um trabalho que é assim, ele é muito exaustivo. Primeiro, exaustão. Eu tive que, naquela ocasião, hoje ainda seria pior. Quer dizer, pior não, melhor, mas seria pior para fazer. Porque eu acho que naquela ocasião eu estava numa fase assim de 50 ensinamentos. Hoje eu estou com 146. Daqueles 50, eu fiquei olhando aqueles livros, aí um repetia muito do outro, como eu te falei para vocês, né? O Novos Tempos está dentro acho que do Pão Nosso. Dentro do Pão Nosso também está o Alicerce, dentro do Pão Nosso também está a chave de fusão. Então, caramba, se eu vou pegar um ensinamento, vou pegar um livro de ensinamento como Novos Tempos, não interessa, pô. Estou perdendo meu tempo, entendeu? Então, não sei se estou conseguindo me explicar. Então, dos 50, vamos dizer, eu só peguei 20. 20 porreta, quer dizer, tá certo? Hoje eu acho que acrescentaria um pouco mais, não muito mais não, porque daqueles 50 eles são muito basicão. Os 146, se for olhar, tem muita coisa que é repetida também. É feito por outras organizações e tal, porque naquela ocasião me baseava muito na Igreja Messiânica Mundial do Brasil, a Torô no Hikari, o Templo Luz do Oriente, entendeu? Aí foram aparecendo outras significativas, como a luz que guia, essa é significativa. Mas tem outras que não. É até o mesmo ensinamento, às vezes traduzido um pouco diferente. É isso, entendeu? Bom, então, disparado, nessa época de 1947, mesmo não fazendo a coisa melhor do mundo, porque fazer a coisa melhor do mundo foi o primeiro volume que eu fiz, mas eu também só tinha um ensinamento, eu acho, daí é fácil. É que eu despedacei o ensinamento, eu mostrei, olha, peraí, isso aqui está sendo falado, não é totalmente na área de saúde, não é, porque
Porque tem umas partes aqui que é política, tem umas partes aqui que é agricultura, entendeu? Como que é? Mas para fazer isso é uma loucura. Porque aí, pô, caramba, eu já fiz isso para fazer uma sistematização. E eu vi a loucura que foi, você imagina agora eu fazer isso de novo. E aí não tem anos de vida, eu só ia fazer isso, entendeu? Então eu não fiz uma coisa tão bem feita. Mas mais ou menos eu olhava os ensinamentos e assim, não. Isso aqui tem outras coisas, mas o determinante, o fundamental, é sobre esse assunto. Então não é toda, eu não fiz com toda o que eu podia fazer. Mas isso é um trabalho que eu abri, é um trabalho que está aberto. É só as pessoas continuarem, quem quiser fazer isso. Faz que é importantíssimo a gente saber a visão do fundador, a sua atuação em cada ano, porque dá uma diferença. E cada ano com as pressões que ele sofria, com essas coisas todas. Bom, e com o desenvolvimento do espírito de Canon dentro dele. Não foi de uma hora para outra que ele se tornou essa grandiosidade. Tá? Bom, como tem muita coisa, a hora já está lá disparando, estou quase na metade do tempo. Na saúde, foram 62 tópicos. Quer dizer, o número de ensinamentos não estou nem citando, nem vou citar. Ensinamentos não repetidos foram 65, olha só. Daqueles tal do 98. 65. Não calculei nem percentagem, mas você já deve ter visto aí que vários porcentos aí, sei lá, 70, 60, sei lá quanto, por cento. Né? E o número de tópicos também enorme, 62 tópicos. Né? Dentro de 93 tópicos, 62, também é uma grandiosidade. O segundo colocado, olha a diferença, se o primeiro, saúde, tem 62, o segundo tem apenas 11 tópicos. Segundo, hein? Se o número de ensinamentos não repetidos tinha 65, esse aqui tem 13. Tudo bem, porque não teve tantos ensinamentos assim mencionados. Mas depois vai caindo. Ó. Deus tem, quando eu falar um e um outro, quer dizer o seguinte, é tópico e ensinamento não repetido. Deus tem 7,7. Homem 5,5. Cultura 2 e 2, paz 1 e 1, porque o restante é assim, Messias 1 e 1, religião 1 e 1. Quer dizer, um ensinamento, quer dizer, claro, não podia ter nada, um tópico, aliás. Se tem um tópico, estou tratando do assunto, só poderia ter um não repetido. Tá certo? Messias, religião, belo, jorei, doença, e política, aliás, tudo é com um e um, né? É claro que eu não vou ficar mencionando aqui tudo, porque são 62 tópicos só sobre saúde. Vou falar uns assim, só para você ter uma ideia, mas vou sair fora, porque não dá. Um tópico, a boa nova do paraíso. Para vocês terem uma ideia, teve 4 ensinamentos e apenas um não repetido. Apenas um não repetido. 3 eram repetidos. Quer dizer, de 4 só tinha um. Um outro tópico, tuberculose. Só tinha um. Quer dizer, um tópico, um. Toxinas medicinais, um tópico. Tudo isso relacionado à saúde. Os 3 tipos de toxinas. Vou passando assim, porque eu não vou ficar contando quantos tem, mas já dei uma ideia. Os 3 tipos de toxinas, por exemplo, ele tem de 3 ensinamentos, só tem um que não é repetido. O restante são 2 repetidos, entendeu? Aí vai a medicina, a ciência, tudo seus tópicos, né? As doenças contagiosas de bactérias, dietético, segredo da longevidade, medicina esportiva, tem diarreia, tem um monte de folha aqui, ó, tudo isso aqui. Eu vou passando, são várias folhas. E termina com, não fala tanta coisa, surdez, prisão de ventre, fiteria, vamos para o mundo. O mundo tem 11 tópicos, isso eu posso até ler os tópicos, não é só. Transição da noite para o dia, o mundo desconhecido, vida e morte, existem fantasmas, julgamento do mundo espiritual, constituição do mundo espiritual, mundo dos perversos, advertências dos antepassados, incorporação, camadas do mundo espiritual, o que é o amor. Vocês devem estar notando alguns livros que têm esses ensinamentos. Alguns livros, porque você pode dizer assim,
Se você for da Igreja Messiânica Mundial, está ouvindo isso aqui, aí vai ver que alguns ali, naquilo está no Alicerce do Paraíso, aquele lá, não, aquele lá está em outro livro e tal. Mas o outro cara da outra escola está vendo também isso aí. Às vezes não com esse título, entendeu? Mas é um tópico que eu botei, porque na hora, por exemplo, quer ver? Ó, transição da noite para o dia. Esse tópico ele tem 7 ensinamentos. Sabe que desses 7 ensinamentos só tem um? Porque o restante tudo é repetido, entendeu? Então, você imagina quantas comunidades messiânicas daquelas 11 não tocaram nesse assunto? Transição da noite para o dia. Então é isso que eu queria passar para vocês, né? Quer dizer, de Deus, por exemplo, tem 7 tópicos. Deus existe? Quem não viu esse ensinamento, né? O bem e o mal. Para que nasceu o homem? Aí talvez já não se sabe direito assim, se é algum desses já mais conhecido. A missão do homem. O Ilcon transmite a ordem recebida de Deus ao Kencon. Vai se ver, vai sair. Estou falando assim como se eu fosse só da Igreja Messiânica Mundial, entendeu? Não tivesse visão das outras. Aí o cara ficava assim, aí talvez a Torô também não, aí sei lá, o Templo da Luz do Oriente disse, não, isso aí foi comigo, talvez, entendeu? Não estou dizendo que seja. Bom, acho que eu dei um passeio, né, do homem, por exemplo, com relação à questão populacional. Bom, tem muita coisa, tá? Então, como sempre, vou botar lá para vocês verem o meu trabalho, que eu acho que ainda pode ser mil vezes melhorado, mas tá aí, né? Aí eu coloco tudo, aonde estão os ensinamentos, que página, tudo isso aqui. Mas eu vou passar que aí eu sempre faço o seguinte, eu resolvo escolher, claro, naquela multidão de ensinamentos, quase 100, nesse tempo aí, já chegou quase a metade, então o que eu vou fazer? Eu vou escolher apenas 4 ensinamentos. Aí você poderia pensar, mas qual você vai escolher da onde, de que área? Não tem dúvida. Se a maioria esmagadora é de saúde, eu vou escolher sobre saúde, entendeu? Vou escolher 4. 4 daquela multidão de 60 e pouco, tá? Então vamos lá. As 4 que eu acho interessante, vale a pena. Envie, às vezes até a pessoa já viu o ensinamento, mas talvez às vezes não prestou atenção em alguns detalhes. Tá? Vamos lá devagar. Esse existe no Evangelho do Paraíso. Muita gente talvez conheça esse livro de ensinamentos. E o ensinamento mesmo chama-se Medicina é Ciência. Aí Meshama fala assim, talvez não exista atualmente uma pessoa sequer que não veja a medicina como ciência. Entretanto, eu digo que ela não é ciência. Ih, rapaz, por isso que esse ensinamento é forte. As ciências naturais devem desvendar a realidade da natureza, descobrir suas leis, criar padrões e, com isso, contribuir para o bem-estar da humanidade. Consequentemente, não devem permitir um mínimo de arbitrariedade ou negligenciar a natureza. A esse respeito, convém estabelecer a diferença entre o ser humano e os animais. Já está sentindo por onde que medicina vai caminhar, para dizer que medicina não é ciência. Porque ele não vai respeitar essa diferença. Olha só, a ciência coloca os humanos no reino animal, mas para nós a gente sabe, é no reino hominal. Mas esse fato por si mesmo já é uma arbitrariedade. Ela utiliza como único método a pesquisa em cobaias. Um rato branco, aquelas coisas, né? E aplica o resultado dessa pesquisa nos seres humanos. Analisando sobre diversos aspectos, o homem e os animais, poderíamos dizer que eles diferem quase radicalmente.
Não é questão de genética, não. Isso é outra conversinha. O homem é um ser espiritual e o animal um ser material. A religião, por exemplo, filosofia, arte, amor-paixão, a piedade, outras atividades mentais não existem entre os animais. Pensou os animais religiosos rezando, né? Filosofando. Mesmo do ponto de vista material, espiritualmente nem se fala, mas do ponto de vista material, né, há uma enorme diferença entre estes e o ser humano no tocante à forma, o movimento, a constituição física, alimentação, modo de vida, etc, etc, etc. Entre outras características, os animais possuem 4 patas, o homem possui 4 patas, rabo, pelo grosso no corpo todo. Além disso, sua linguagem, olfato, audição e tudo mais são muito diferentes. O cachorro tem uma audição terrível. O homem tem essa audição? Não. De modo que eu não preciso dizer mais nada. As experiências com animais, por conseguinte, não são próprias das ciências naturais, mas de ciência que não leva em conta a natureza. Ana, está ouvindo? Não. A gente chegou do Rio. Cheguei agora. Saímos do Rio, saímos daqui de Teresópolis, 11 horas, para levar ela na oftalmologia. E ficamos esse tempo todo. Só estamos chegando agora. Ela está lá comendo. Eu nem sei onde que ela está agora. Mas eu queria que ela registrasse. Mas depois eu falo. Olha só, quer ver? Tem gente que diz assim, mas é uma imperfeição. Ela diz assim: o homem veio dos animais. Então os animais eles vão, daqui a pouco eles, pumba, dá um pulo e se tornam humano. Tudo bem. É assim? É. Peraí, por que não? Por que não está acontecendo agora? Aí as pessoas veem, esses caras são igual terra plana, essa turma toda, que eles vão dizer assim, quer ver? Ó, mas é que isso aconteceu uma vez na vida. Toda hora fecha com qualquer argumento. Ele usa qualquer argumento, daqui a pouco ele fecha com qualquer argumento. É assim, entendeu? Não dá para conversar. Isso é pior do que petista, né? Aí o cara vai dizer assim, né, antes que alguém escreva aí dizendo, mas o senhor já disse isso. Peraí, meu amigo. Eu não falei nada de animal, em termos materiais, eu falei em termos espirituais. Um espírito, sim. Um espírito, sim. Ele pode ir na progressão e aí depois tomar um corpo humano. Entendeu a diferença? Assim como tem o contrário. Um espírito humano tomar um corpo de animal. Não precisa nem escrever nada aí no cemitério, não, para dizer, você está se contradizendo. Não estou, não. Tá? Bom, resumindo em poucas palavras, o ponto principal do famoso livro, O Homem, você perdeu isso aqui, depois você pega. O Homem Ser Desconhecido, da autoria de Alex Carrel, do Centro de Pesquisa Rockefeller, o qual recebeu o Prêmio Nobel da Ciência Contemporânea. Ele fala assim, ó, quer ver? Nada sabe-se a respeito do ser humano. Prêmio Nobel, hein? Ontem eu já falei, o negócio de astronomia, medicinas, né? Tudo isso aí está um pouquinho só acima do nível do animal. Não está lá em cima, não. Está um pouquinho só. A seguir vou mostrar, eu fui lá hoje, como sempre, lá, acompanhando a mulher e tal, mas é assim. Eu vou, mas eu tenho outra visãozinha, né? Tudo bem. Vamos lá. Tem as coisas lá que o meu sistema fala, que a medicina não podemos assim menosprezar a medicina, né, os médicos, não pode, mas também tem coisas que dá para olhar, né? Bom, suponhamos que alguém da família de um médico adoeça. Bom, eu vou falar, porque senão não vai dar tempo mesmo. O negócio é o seguinte, quando adoece, sabe o que acontece?
o médico diz, eu não posso cuidar. Né? E aí melhora até. Sabe por que melhora? Porque se ele for cuidar, ele vai cuidar com os melhores remédios possíveis. Então, o que vai acontecer? Vai piorar a situação. Então, o outro que não tem tanto apego à família dele, não é minha, então, dá qualquer coisa, não trata direito, não tratar direito, quer dizer, estará tratando por causa da recuperação natural. Essa que é a questão, e não vou falar mais nada do que isso, né? Você vê, no caso de uma doença mais grave, os laudos médicos sempre diferem. É dificílimo ver um fechar com o outro. Se for analisado por 5 médicos, vai ter 5 laudos diferentes. Por quê? Não existe um padrão científico, meu amigo. A gente pode dizer até que esse padrão é anticientífico. Né? E se voltar para exame, ainda vai piorar a situação. Hein? Aí piora a situação. Porque eles agora só fazem diagnóstico através de exame, não sei o quê. E aí Meixão vai mostrar no outro ensinamento como seria um bom diagnóstico, como seria um bom médico. E é muito diferente isso aqui, cara. Eu tenho que dar uma passagem mesmo. Tem um cara, coitado, que ele é uma autoridade em oncologia, ele achava que ia morrer de câncer. E realmente ele pegou um câncer, né? Ele fazia teste e via que o pessoal dizia, não, o câncer está no pulmão, câncer pulmonar, mas já tinha se originado no intestino, o camarada nem sabia de nada, né? Ele teve uma hora que ele disse assim, ele com câncer já disse, eu tomo embora eu ache que não fará nenhum efeito, eu tomo por obrigação o remédio que fiz as pessoas tomarem. Então, bom, deixa eu ver se... Ele fala, tem uma hora que ele diz assim, olha, não interessa. O tifo do rico e o tifo do pobre duram, eu acho que era 4 semanas que ele falou, se não me engano, né? Dura o mesmo espaço de tempo, 4 semanas. Então não adianta, você vai tomar remédio para quê, cara? Quanto a gente já sabe com esse negócio de febre, essas coisas, né? São uns 3 dias. Pode virar a ser pior, porque depende se o organismo estiver tão ruim e tal, mas aí já é outro problema, né? Geralmente, assim, as coisas são a mesma. Né? Quando diz assim, a questão não diz respeito ao tempo que o remédio leva para fazer efeito. Né? Porque, assim, mas ao mesmo tempo que é necessário para o aparecimento natural de uma força de resistência que ameniza os efeitos tóxicos de remédio até eliminá-los, restaurando o metabolismo. Por isso, quando a pessoa é acometida pelo vírus do tifo ou da pneumonia, o tempo da duração da doença é o mesmo de há 100 anos atrás. Né? Então, o pessoal pensa assim, não, mas é que eu tenho que fazer isso aqui, porque demora 4 semanas para fazer efeito. Não. Aquele remédio está agravando o problema. Se não tomasse o remédio, levaria 4 semanas para fazer o metabolismo atuar, o organismo atuar. Aí vamos para o outro, assim, porque já tenho 4, né? Já dei um, já está aí aquele tempo correndo em cima da gente. No Evangelho do Paraíso mesmo, tem o nosso método terapêutico e a medicina, outro. Né? O problema, assim, olha só, o que se deve então fazer para descobrir a causa da doença? Se eu estava conversando hoje, estava andando com um camarada de manhã cedo, né? Lá no clube lá. Eu falei assim, ele estava me perguntando uma outra coisa, mas eu falei para ele, cara,
Ele está me perguntando por que eu consegui ser assim, não sei o que. Eu disse assim, ó, camarada, essa questão é duas coisas, é sabedoria e experiência. Sabedoria você não adquire de uma hora para outra. Quanto mais você lê, mais tal. E experiência também não. Quanto mais você fizer, mais, né? Agora, é claro, se a pessoa já nascer meio privilegiado no início, eu dei exemplo, pô, tinha um aluno meu que com 17 anos estava fazendo doutorado em matemática. É outras vidas, outras coisas, não adianta, né? Mas, de qualquer maneira, naquelas outras vidas ele entrou pela sabedoria e experiência para chegar àquilo que ele era, né? Então, aí fala de comparando o diagnóstico e a técnica de uma pessoa que aprendeu o nosso método terapêutico, está comparando, ó, o diagnóstico e a técnica de uma pessoa que aprendeu o nosso método terapêutico após um treino de mais ou menos um ano, com uma de pessoas que pesquisou a medicina ocidental por dezenas de anos, veremos uma grande diferença, né? Na verdade, mesmo doenças tidas como incuráveis por inúmeros hospitais e por médicos famosos, através do nosso método, são totalmente curadas. E ressalta-se por pessoas que têm apenas 1 ou 2 anos de experiência. É grande hoje o número de doentes que obtêm essa graça no dia a dia. Resumindo, não é exagero dizer que existe a medicina que cura e que não cura, né? Ele fala, tem uma hora que ele diz assim, por isso que a gente não precisa fazer propaganda, não tem que ter isso, né? As pessoas que são salvas vão fazer a propaganda para nós, né? Por nós. E ele acusa, quer dizer, acusa não, ele dá um quadro terrível, que é a medicina virá um dia a sofrer um colapso. Acho que já está acontecendo. Já está acontecendo. Se você for em um determinado hospital ver as coisas, o procedimento é o mesmo. Eu tenho horas que eu chamo de acordo com a situação, eu digo, lá vai o procedimento da morte. O cara não tem mais solução, eles ficam ali prolongando aquela vida toda entubada, muitas vezes apenas para ganhar dinheiro de plano hospitalar, um hospital que quanto mais usar os aparelhos, usar remédios, não sei o quê, mais tempo na cama, não sei o quê, tudo isso aí, internação, tudo isso dá dinheiro, mas não tem cura nenhuma ali, entendeu? Nem prolongamento, que vida, o cara não está enxergando mais nada, não está vendo mais nada, cara, né? Aí tem outro ensinamento, né, que foi da transição da noite para o dia, né? Também assim é muito... Ele explica tanta coisa isso aqui. É muito importante. Mas o problema é que eles são enormes, entendeu? São enormes. São muito bacanas, mas são enormes. E tem um detalhe, como eu estou com morto de fome, minha mulher veio rindo, está toda satisfeita, comeu. Não, mas acontece que a minha última refeição foi 8 horas da manhã, né? Escuta só. A sua foi um pouquinho mais Sistema tarde. Democrático de Exames. Eu acho que eu vou só dar esse último aqui, porque esse aqui é muito importante. Mas eu vou botar, as pessoas leem lá depois, né? Vamos lá. Sistema Democrático de Exames. Porque senão fica... Olha só. Esse aqui é bem chocante. A transição da noite para o dia mostra várias coisas, realmente, né? Mas vamos lá. Sistema Democrático de Exame. Democrático. No Japão, tal como nos demais países, a medicina utiliza atualmente um sistema de exames, que se baseia unicamente em quê? Em textos elaborados de forma científica. Lembra que eu falei de científico que era? Fundamentados nas teorias, nas experiências da própria medicina. Então, meu amigo, eu fico pensando assim, pô, caramba, nós estamos mal pagos. Você vai dizer, mas é. Você pode até contestar, mas é assim, quer ver? Colesterol é uma porcaria, não sei o que, está medindo lá. Aí vai o Laí Ribeiro diz assim, ó, não, você tem que pegar o triglicerídeo, dividir pelo HDL, né? Se for menor que 2,5,
você não tem problema. 2. 2,5, acho. É. Não tem problema. Aí o outro diz, pô, não, você já está com esse colesterol, só está se fixando numa coisa. Daí Ribeiro está se fixando em outras coisas. Lembra do... Aí, claro, você vai baixando o colesterol, vai aumentando o número de sebastatina que você tem que comprar e começar logo a ser taxado de doente. Isso vai acontecer também com diabético, vai acontecer com pressão alta, vai acontecer com tanta coisa. E lá vai os exames. Bom, primeiro, os exames estão calcados, né, nesses textos elaborados de forma científica. Mas depois tem que começar a pensar nos aparelhos que estão sendo usados. Outro problema. Correto? Não correto? Quer dizer, esse conjunto de todos, ninguém fica pensando em nada. Todo mundo, a grande maioria, é um crente, é um fervoroso crente na medicina e nos médicos. Aí vamos continuar. Entretanto, há uma relação muito pequena entre esse método e a cura dos doentes. Só baseado em exame. E tomando remédios que inclusive o tipo daquele que eu falei, né? Curaria com tanto tempo. Simplesmente porque o organismo vai reagir naquele curto tempo. Aí você toma um remédio, você pensa que foi o remédio que curou. Não, o remédio só agravou problemas. Só efeitos colaterais que vai arrebentar mais tarde. Entendeu? Isso tudo tem que ser pensado. Mas como ninguém pensa, pô, eu sozinho não vou ficar pensando nisso, que eu vou ficar maluco e vou ser preso. Né? Por isso que diz assim, entretanto, há uma relação muito pequena entre esse método e a cura do doente. Certamente, ele é a condição básica da medicina, ou seja, a base para o tratamento das doenças. Mas, por si só, não constitui uma técnica de tratamento. Claro que não é. Porque a técnica de tratamento é retirar as máculas. Você está acrescentando máculas, né? Está congelando as coisas. Assim como o nível em que se encontra a medicina atual não permite alimentar maiores esperanças, vi-me obrigado a desenvolver outro método. Então vamos ver. O novo sistema de exames que eu proponho é avançado. Ajusta-se mais à realidade. E além disso é democrático. Parece-me impossível encontrar outro melhor. Em primeiro lugar, o candidato deve aplicar o tratamento diretamente na pessoa enferma. Opa! Diretamente na pessoa enferma. Não é fazendo examezinho, não. Diretamente na pessoa enferma. Uma comissão examinadora selecionará, no hospital beneficente, os portadores, por exemplo, de dor de cabeça crônica, ou neuralgia, ou enrijecimento no pescoço, nos ombros, e outros doentes que não corram perigo de vida para evitar problemas. Né? O tratamento será aplicado durante, sabe quanto? 10 minutos apenas. 10. Aqueles que conseguirem obter resultado, ainda que poucos, serão considerados aprovados. E aqueles que não tiverem nenhum resultado, logicamente serão reprovados. Como condição adicional, esse método não deve incluir o emprego de nada que provoque dor no paciente, como picada de agulha de injeção, queimadura de mochoterapia, compressão, nada disso. Caso contrário, o candidato perderá pontos. Além disso, não poderá ser usado nada que alivie temporariamente a dor, como, por exemplo, anestésico. Né? Adotado esse sistema de exames, a aprovação do candidato lhe concederá a qualificação de médico no seu verdadeiro sentido. Todo mundo, creio eu, há de concordar que este é o sistema ideal, o mais avançado. O método tradicional, entretanto, pode ser considerado um sistema burocrático de exames. Caso fizesse uma pesquisa para conhecer a preferência das pessoas entre o método tradicional e o método que eu estou propondo, qual dos dois venceria? Logicamente, não é difícil imaginar que seria este último.
É claro que as pessoas vão temer, é claro que não tem ainda comprovações, né? Isso é o que deveria ser feito, mas... Outro problema é o que se refere ao diploma. Ouvimos frequentemente comentários deste gênero. Tornei-me doutor através de uma pesquisa sobre os testículos da pulga. Ou, não tive nenhuma melhora, apesar de ter me tratado com vários médicos. Não tive nenhuma melhora. O que será que nos estão mostrando esses comentários? Acredito que eles nos mostram a inadequação do método pelo qual são conferidos os diplomas. Se o médico não tiver também habilidade clínica, de nada valerão as excelentes teses que ele consiga apresentar. Nesse aspecto, verificamos como o atual sistema de exames utilizado pela medicina está fora da realidade. Assim, propõe o seguinte método. Vamos lá. Primeiramente, deve-se ter como critério procurar saber a doença relacionada ao sofrimento do enfermo, suas doenças anteriores e também o histórico das doenças e da morte dos seus parentes. O diagnóstico deve ser... Olha só, aí o camarada dizer, mas em outros momentos houve uma crítica, que eu não mostrei o outro que eu estava falando lá, mas há uma hora que é falado exatamente como você ficar... Por que você não vai diretamente? Porque aqui, diz, o diagnóstico deve ser feito no limite de 1 hora, com base apenas no corpo do paciente. Então, você pode escutar os possíveis problemas, vamos dizer assim, do tronco familiar. Você pode. Você vai dizer, mas o que adianta você saber? Não, o cara, olha só, olha o que eu estou dizendo. O que adianta você chegar à conclusão? Você tem diabetes? Tem. Mas claro, na tua família todo mundo é diabético. Ah, sim, então você fez essa porcariada de exame para dizer que eu estou condenado? É isso que você está querendo dizer? Então, para que isso? Agora, o que está sendo dito aqui é bom saber, mas, olha só, o diagnóstico deve ser feito no limite de 1 hora, com base apenas no corpo do paciente, com base apenas no corpo do paciente. Pode escutar a lenga-lenga toda, mas com base não. Através disso, poder-se-ia, por exemplo, conhecer a causa da doença, sua gravidade e as possibilidades de cura. Em seguida, durante 1 semana, mais ou menos, aplica-se o tratamento. Se o resultado corresponder ao diagnóstico, fica comprovada a precisão deste último e a habilidade da pessoa. Isso é o que ele está propondo como o seguinte método. Né? Significa, portanto, que ela está perfeitamente qualificada para receber o diploma. Este, sim, podemos dizer que é um método avançado que está de acordo com a realidade. Imagino que os médicos protestarão contra esse sistema de exames, pois no nível que se encontra a medicina, tudo o que dissemos pode ser definido como uma única palavra. Sabe qual é? Impossível. Pelo nosso método terapêutico, entretanto, podemos afirmar o contrário. Ou melhor, acredito que o novo sistema é uma bomba atômica para a medicina mundial. Devo, porém, esclarecer que não é a minha intenção impor nada a ninguém. Como a tese é útil para a elevação da cultura da humanidade, eu a ofereço às pessoas relacionadas à área médica no mundo inteiro. Ainda tem mais um outro ensinamento que eu acho que vale a pena, pelo menos falar um pouquinho, que ele fala assim, que ele está na coletânea Assuntos sobre a Fé. Quem é que tem esse livro? Quase ninguém, né? Mas existe. Você vê o seguinte, o título do ensinamento é Discernimento sobre os 10 calendários e os 12 signos. Né? E aí, tem várias coisas assim que... Tem uma hora que ele fala, né? Diz assim, o homem foi o último ser criado por Deus. Aí você pode pensar
falei isso, que a Ana não estava aí, eu disse, é importante para você saber, que é assim, saber, eu repetir a mesma coisa para ela aqui, ó, o homem não veio do animal no sentido de uma evolução, não. Aí, por que razão? Porque se fosse assim, hoje ainda estaria saindo de um macaco, estaria saindo um homem, e não sai mais. Aí tem pessoas que eu falei, né? As pessoas falam, não, só aconteceu uma vez na vida. Não é isso. Aí o pessoal vai dizer também que eu falei isso agora, falei ainda há pouco. Mas você fica dizendo que não sei o que. Eu estou dizendo que é o espírito. O espírito animal pode virar um espírito humano. Assim como o espírito humano pode ser colocado, revidido no corpo do animal. Então, o homem foi o último ser criado por Deus. Criador. Não foi um processo evolutivo, foi criador. Portanto, nele está contido o caráter, o hábito, o movimento de todos os seres. E aí vai falando aqui, por exemplo, ele vai falar do... porque é meio grande. Porque realmente acho que é melhor deixar para vocês lerem. É meio grande, a fome já está grande. Claro. Bom, espero que tenha dado um passeio e vocês tenham aproveitado, né? Mas se tiver alguma pergunta, eu ainda consigo responder. Tem 2 pessoas aí. Novas de palestra? É assim. Tem pessoas novas, né? Estou vendo aí. Esse daqui colocou parabéns e uma moça sim, que Jair cumprimentou. Souza Cardoso. Cumprimentou a Ana Beatriz. É o nosso Genival Pereira aí, tem bastante gente aqui de Valéria, Felipe Lisboa, Fernando Coelho, né? Dona Nilma, João Carlos, Priscila, Eliane, vai por aí fora, né? Silvério, Aico, Sônia Reis, olha, Ana Beatriz Graciosa, não sei. Não, Grácio. Grácio. Olha, Ana Beatriz Grácio, eu acho que ela... Tem Érica, Matheus, Zuleika. Olá, Ana Beatriz, certo, Ana Luísa Grácio. Mas não tem ninguém que fez essa pergunta mesmo. Não, pergunta já. Graças a Deus que eu vou... Que horror. Bom, amanhã, vocês terem uma ideia. Eu deixei uma coisa aí, eu espero que as pessoas... Porque a gente vai fazer vamos fazer uma peça... Vamos fazer 2 no final das contas, mas uma é surpresa. Uma eu vou fazer sobre o Dr. Godot, que é muito importante essa peça, porque está dentro daquilo que nós estamos desenvolvendo na iniciação à formação de Mamerito, que nós estamos na cultura, né? E na cultura eu não quero só apresentar sei lá o que eu posso dizer, livros, não. Quero também apresentar teatro, quero apresentar filosofia, isso tudo faz parte da cultura, entendeu? Então eu ia até começar não acho que eu vou começar por literatura, assim, que eu refiz as coisas, mas eu quero fazer teatro, mostrar um pouco do teatro. Então eu estou trazendo as pessoas, amigos lá do Rio, para ajudar nessa representação, né? E eu mesmo tenho que fazer 2 vozes, os amigos também têm que fazer 2 vozes. Tem uma mulher que vai fazer papel de homem, não sei como é que ela vai fazer e tal. Tem as coisas assim, minha esposa narração, o Cristiano também vai fazer o papel do Dr. Godot e tal. Então vai ser interessante. Mas, para isso, e depois vai ter uma outra pecinha bem interessante falando sobre mim mesmo. Eu vou me titular Dom Quixote de Leterê. Quer dizer, tem um Dom Quixote de La Mancha, né? Então eu estou falando Dom Quixote de Teresópolis. Mas eu falo para fazer rima, fazer um sentido auditivo aí. Leterê, né? La Mancha, não, aqui é Leterê. Então eu sou Dom Quixote de Leterê. Vou
esgrimar com os moinhos de vento. Quer dizer, não vou fazer isso porque vai ser passado aqui em Teresópolis a situação. Mas vai ser hilariante. Vai começar tudo, primeiro eu vou fazer o teatro, vai ser a partir das 9 horas. Se atrasar um pouco, já não é por causa da minha culpa, o pessoal está vindo do Rio, o Juliano acorda à tarde, essas coisas assim que a gente conhece. O Juliano vai gostar dessa partezinha. Aliás, o Juliano vai trabalhar na parte, não nessa, mas na outra da gozação ele vai entrar. Eu não vou dizer nem como ele vai entrar, porque ele vai entrar pelo canto, né? Assim. Eu aí coloquei nesse Dr. Godot, porque é uma peça que envolve 5 dramaturgos. O mais conhecido que eu acho que é o Brecht, né, das pessoas. Ou nem conhecido, porque essa pessoa quase não vê peças, não vê coisa, não vê. Então é o Unesco, é o Pirantello, é o Shaw, S-H-A-W, Shaw, né? Bom, tem aí. E nós vamos fazer isso aí, vai aparecer inclusive esse Dr. Godot e vai aparecer outros personagens. É uma peça assim interessante para você refletir um pouquinho, entendeu? Agora da gozação vale a pena também. Eu acredito que isso aí tudo vai de 9 até meio-dia, entendeu? Bom, mas amanhã então, só para dizer, sim, aí o que eu fiz? Como eu acho que as pessoas às vezes não dominam quem são esses dramaturgos, não conhecem, então eu já coloquei aí, está aí no Facebook, eu coloquei falando sobre quem são cada dramaturgo, a vida dele, a obra dele. Então, vocês, se quiserem aproveitar melhor a parte do teatro, dão uma lida para vocês já sentirem como são essas pessoas. Porque quando eles começarem a falar, vocês vão notar mais ou menos que se refere à obra deles, entendeu? Então, é uma peça bem encaixada, mas precisa de um pouco mais dessa exigência que eu fiz esse teatrinho aqui, uma exigência maior. É porque assim, eu acho que as pessoas têm que se acostumar, né, a tentar conquistar essa sabedoria, que é uma sabedoria, né? A arte, o paraíso é o mundo da arte, então tem que começar a caminhar para isso. E eu estou bolando uma outra coisa que eu já fiz aqui, mas eu vou ficar calado, talvez lá para quinta, sexta-feira já vou colocar isso para vocês e vou sentar o pau, quer dizer, vocês vão tirar o atraso, é isso que vai acontecer, tem que tirar o atraso, tem que começar a pensar em dizer assim, como é que eu vou desenvolver meu espírito? Para um pouquinho, eu tenho um amigo meu que eu acho que deve estar vendo, começando a querer ver, porque ele conversa comigo, que eu ando com ele, e ele está começando a sentir que tem um negócio aí diferente. E como ele tem um certo espírito de busca, ele já pegou meu site lá e eu acho que ele vai começar a ver, entendeu? Então, assim, as pessoas começam a ter problema de começar a ver, que já tem lá seus 60 anos, começar a ver que o negócio é complicado, quer dizer, você tem que correr muito atrás. Bom, tem que pensar o seguinte, você podia correr a vida toda atrás e não chegar a lugar nenhum, sabe por quê? Quem é que quer te dizer quais são os bons livros, bons filmes? Quem? Eu estou te dizendo, cara. Eu já fiz isso, eu estou facilitando a vida. Inclusive eu estou falando, é diferente, estou registrando, estou botando as coisas, tudo dá trabalho para burro. Eu já abandonei de fazer voz messiânica para lá, já não estou nem procurando registrar mais nada, porque se eu ficar sendo um registrador, eu não sou o criador, eu tenho que criar as coisas, entendeu? Como é que é? Então, assim, para dar uma lida lá tal, e vou falar 2 coisas, que vai ser amanhã. Aí eu vou falar sobre a literatura europeia e vou falar sobre vários. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 literatos e suas obras. Por exemplo, Giovanni Boccaccio. Quem não conhece Boccaccio? Muita gente conhece ele apenas como aquele cara que é um despudorado, não sei como vou falar aqui. Agora, por exemplo, tem as Viagens de Gulliver, Robinson Crusoe. Esse pessoal conhece mais, entendeu como é que é? Vou falar sobre isso amanhã. Agora, tem aí o Guilherme Aparecido Freitas, ONU.
Botou, ser messiânico é um dom. Espero que você desempenhe cada um deles através de missão. Isso é bravo. Guilherme Aparecido, olha, você está falando uma grande verdade. E tem pessoas que às vezes eu falo de uma maneira que a pessoa às vezes interpreta errado. Aí o cara vai dizer, pô, esse cara é convencido, ou arrogante, sei lá o que. Não tem nada disso, cara. Não tem nada disso. Eu estou te dizendo uma verdade. Verdade, isso que ele está falando aí, por exemplo, estou corroborando com ele, é verdade, olha só. Ser messiânico não é para qualquer um, não. Não é. Esse dom eu traduziria assim, precisa ter uma afinidade espiritual, precisa ter um nível espiritual a ponto de tranquilão. Aspirar a chegar lá. Pelo menos isso, entendeu? Vou exagerar a palavra. Quem não... Exagerar não, deveria ser isso. Todo mundo deve aspirar a entrar em estado de união com Deus. Todo mundo deve aspirar. Se vai chegar, outro problema. Entendeu? Mas tem que ir para esse limite, tem que ir para esse alto. Né? Então esse dom realmente é o dom de ter espírito de busca. É o dom de querer crescer realmente. Entendeu? É o dom de querer cumprir a missão do homem, que é construir o paraíso na terra. É não perder tempo. Porque às vezes o cara diz assim, não, mas você está fazendo muita coisa. Sim. Tira toda a porcariada que você faz e faz o que eu estou te falando, cara. Porque isso é que é importante. Você está perdendo tempo na tua vida e você não quer abrir mão dessa porcaria da sua vida, do que você está fazendo. Não quer abrir mão. E aí, pô? Aí eu falo assim, a pessoa, pô, eu estou sendo mais amigo, eu estou sendo mais rigoroso, não sei se estou sendo mais rigoroso, mas assim que o meu chama era rigoroso, eu estou sendo rigoroso. E você vai achar que eu sou grosso, sou convencido, porra, então azar, você é um fruta verde mesmo, não é fruta madura, eu estou falando besteira para você, né? Então eu espero que você desempenhe cada um deles, através do meu chama. Por isso falou muito bem. Essa é a minha tentativa. Não vou nem dizer que eu estou conseguindo. A minha tentativa é exatamente isso. Primeiro foi descobrir as 18 áreas de conhecimento importantíssimas para se construir a cultura messiânica, para poder chegar à cidade messiânica, para poder chegar, né, ao centro comunitário antes, para poder chegar a fazer cidades e construir o paraíso na Terra, não é isso? Então, com 18 áreas de conhecimento. Eu já estou baixando a bola e estou avisando as pessoas. Qual é o baixar a bola minha? Esse outro que eu estou falando, que eu já escrevi, cara, eu já fiz um aí que eu posso falar, vocês já viram. O que eu fiz? Reflexões sobre medicina e as doenças. Não foi isso a reflexão? O que eu falei naquela ocasião? Eu disse assim, porra, não adianta eu estou falando o tempo todo para ver o livro de saúde que está lá escrito, lá na Bíblia do século XXI, aquela sistematização que nós fizemos, está lá, são 2 livrão de saúde. O cara não vai ver isso, não vai querer se tratar dessa maneira. Mas, se tratar por uma medicina alternativa, ele até acha que é possível e tal. Então, eu fiz um livro para isso, para botar vocês assim no meio, para tirar da medicina convencional, para chegar aqui, e aí a gente faz reflexões sobre isso, para que a pessoa algum dia venha para aqui. A mesma coisa com a agricultura. Não adianta sair da agricultura convencional, cheia de agrotóxicos porcariado, e ir direto para a agricultura natural, que você não tem nem que jogar bosta na porra da terra. A terra é sagrada. Então, você vai para a agricultura orgânica que ainda joga bosta. Então eu estou fazendo isso. Então, a minha próxima etapa, né, eu vou começar a falar muito, muito de cultura. Não foi a que Meixama produziu. E talvez nem tanto a que ele apreciou mais. Também não. Mas falar sobre cultura, porque faz o meio. Entendeu? E eu tenho que falar, né, Guilherme, cada um deles quer dizer, sabe o quê? Tem que falar de economia, tem que falar dos negócios da economia, eu tenho que falar sobre política, porque ninguém fala disso aí, eu tenho que falar sobre a Bíblia, eu tenho que falar sobre... Entendeu como é que é?
sociologia, psicologia, filosofia. Eu tenho que falar sobre essas coisas todas, pô. Botar as pessoas em contato com a cultura. As pessoas, se você observar o seguinte, nas escolas, na sua formação, no seu dia a dia, vocês não pensam nada disso, cara. Isso é impossível. Isso é ignorância. Isso é ignorância. A gente tem que caminhar para a sabedoria, cara. Eu que estava cheio de fome, já perdi a fome. Mas valeu a pena. Tá bom? Vamos em frente, hein? Porque eu estou disposto a levar tudo lá para cima, porra. Então, faça o favor também de ir junto, né? Vamos lá. Obrigado pela presença, obrigado, Guilherme, pelas suas palavras aí, tá? Amanhã, se Deus quiser, às 7 horas da noite.